Olá, boa noite. Eu sou o José Pedro e você está no The Air Transport. Hoje é o dia 14 de abril de 2020 e nós vamos percorrer o nosso giro de notícias de hoje. Se você quer estar sempre bem informado, não se esqueça, já expliquei sobre isso. Inscreva-se no canal, clique no sininho, receba as notificações. Antes da gente ir para o giro de hoje, dá um clique no joinha também e compartilhe o vídeo com seus amigos. Fazendo isso, você aumenta o alcance da nossa comunidade, você me dá recursos para fazer um trabalho melhor e para fazer de você um entusiasta ou profissional da aviação melhor do que você é. Ok? Então tá. Vamos ver o que temos para hoje. Muito bem. No valor, receita do setor aéreo deve recuar 55% em 2020, diz a associação, no caso a IATA. O valor dos prejuízos aí, das perdas de receita, melhor dizendo, que são prejuízos também, previstos para a aviação neste ano de 2020, à medida que se vai tomando mais consciência do impacto e da demora que podemos cada vez mais esperar para que se debele a crise aí da Covid-19, o valor da perda de receita vai se tornando mais conhecido, mais visível. E a IATA, que tinha falado inicialmente, a primeira vez que eu ouvi alguma coisa a respeito, alguma coisa aí na casa dos 113 bilhões, depois foi para 200, eu tinha dito que achava que ia mais, eu tinha achado que a coisa ia para 300, e agora eles estão aqui no valor de 314 bilhões, eles estão dizendo que isso é uma queda de receita de praticamente 55% no setor aéreo comparado com 2019. Eu acho que agora a gente já começa a se aproximar de um número maduro, pessoal, espero eu, porque também ver esse número passar de 300 bi de dólares, né? Também começa a ser aí angustiante demais, né? Realmente acho que povos e nações e governos de todo o mundo têm que fazer de absolutamente tudo que estiver ao seu alcance para debelar aí o resfriadinho. O resfriadinho, como dizem uns e outros por aí. Mercadoeventos.com.br diz a mesma coisa. O prejuízo da aviação comercial deve chegar a 314 bilhões. Acho que essa matéria é somente uma reiteração da outra. No portal Economia do UOL, a ABAR diz que as empresas aéreas do país não vão quebrar, mas a aviação não será a mesma. Olha, eu tendo a achar que... Deixa eu fazer uma emenda nessa frase aqui. Principais aéreas do país não vão quebrar, mas a aviação não será a mesma, diz a ABAR. Eu concordo com isso. Eu também acho que não quebra. Mas eu acho o seguinte: não é muito visível exatamente a quebra de receita que nós vamos ter no Brasil nas empresas de aviação brasileira. E essa quebra de receita não é muito visível porque a estratégia de enfrentamento ao resfriadinho é nenhuma. Então a gente realmente não sabe quanto tempo a gente vai ficar parado. O mundo, se a gente olhar para o modelo chinês de enfrentamento, como o mundo está sendo menos eficiente do que a China foi, do que os países orientais em geral, né, aqueles países orientais que foram bem-sucedidos.
Como o mundo está sendo um tanto menos eficiente, então o mundo vai ficar um tanto mais tempo parado, e esse um tanto pode ser algo cuja ordem de grandeza seja 50% a mais, 100% a mais. Então, como a gente já tem uma noção da ordem de grandeza, do tempo parado, a gente já consegue enxergar uma ordem de grandeza da quebra de receita. E a coisa não é tão simples assim, quer dizer, x tempo parado igual a y tempo de receita, de perda de receita, igual a y% de perda de receita. Porque depois, quando a gente voltar a operar, a gente vai ter, ao menos durante um tempo, a gente vai ter um mercado menor. A gente não vai ligar a aviação. Hoje a aviação está desligada, e aí a gente vai ligar a aviação, e a partir do momento em que se ligou a aviação, a receita voltou. Não, não vai ser assim. Quando a gente ligar a aviação, a receita vai voltar num patamar, como se fosse o N1, né, pessoal? O N1 do motor. Quando se dá partida no motor, o N1 não vem em take-off. O N1 vem em idle, vem em marcha lenta. E aí você vai dar manete e aquilo ali vai acelerar gradativamente. Então vai ser a mesma coisa, quer dizer, a gente só vai voltar a ter receita como a gente já conhecia até 2 meses atrás, dentro de X tempo. Então essa perda de receita é o período que a gente vai ficar parado e mais o período de aceleração que a gente vai ter depois. A IATA está dizendo que isso é de 313 bilhões. Eu acredito, para o mundo inteiro, tá? Eu acredito que esteja se tornando conhecido a perda de receita que podemos esperar referente ao tempo parado. Mas eu acho que a perda de receita referente ao período de aceleração, acho que ainda é uma incógnita total. As interações entre os diversos setores de economia parados, indústria, turismo, hotelaria, viagens de negócios, viagens de lazer, essas interações simplesmente não são conhecidas. Então acho que essa perda de receita ainda tem, já começa a ser um número mais maduro, mas eu acho que ainda tem que ser muito compreendida e principalmente, sobretudo, só a prática vai realmente mostrar o quanto será isso. Quem disse isso foi o portal Economia aqui do UOL. Aqui no em.com.br, o Brasil enviará aviões à China para trazer 240 milhões de máscaras, diz Gabardo. Com a medida, o governo brasileiro deve evitar problemas com retenção de suprimentos. Aí o executivo aí do Ministério da Saúde está anunciando aí que teremos uma flotilha de 20 aviões indo para a China a partir da semana que vem. A rota desses aviões terá que ser estudada para evitar que países ladrões fiquem com aquilo que nós compramos. Vamos ver se dá certo dessa vez, porque a necessidade está desesperadora. O Panrotas nos dá uma notícia quase boa, né, pessoal? Quase boa, tinha tudo para ser uma notícia boa. O tráfego aéreo na América Latina e Caribe cresceu 4,5% em fevereiro, de acordo com a ALTA, Associação Latino-Americana do Caribe de Transporte Aéreo. Não dá para estourar muita champanhe com isso, porque em março aconteceu aquilo que todo mundo sabe. E nós vamos ver alguns detalhes sobre isso e eu vou fazer algum comentário aí já já. Ainda no Panrotas, Delta assume pedido da Latam por 10 aeronaves A350. Então, eu já tinha visto antes essa tática de parceira mais forte, parceira menos forte. Quando a crise aperta, a parceira menos forte acaba assumindo ativos, aí acaba
assumindo compromissos do parceiro menos forte. Não que a Latam não seja uma baita de uma empresa, mas a Delta é muito mais. Então eles estão aí absorvendo a encomenda de 10 A350. Eu não sei dizer quanto a Airbus está cobrando aí. Uma coisa é o preço de catálogo, outra é aquilo que elas negociam com a empresa aérea. Eu não sei quanto eles devem estar pedindo na unidade do A350, mas se for algo em torno de 100 milhões, estamos falando aí de um compromisso de $1 bilhão ou mais. Defesanet.com.br Padroeira dos aviadores ganha escultura em homenagem da Força Aérea Brasileira. Nossa Senhora do Loreto recebe aí uma escultura no Rio de Janeiro, próximo à paróquia do mesmo nome. Eu me lembro que eu já andei com uma imagem de Nossa Senhora do Loreto na carteira, que é a protetora aí dos aviadores, pessoal da aviação. Eu não sei se ainda tem, vou dar uma olhada na minha carteira. Sugiro fortemente que vocês façam a mesma coisa, porque a angústia está grande, pessoal. Nossos empregos aí estão numa mira de guilhotina danada. E nada melhor do que milhares e milhares de orações aí para Nossa Senhora do Loreto interceder por nós. Ainda no Panrotas, Latam Airlines produz máscaras de proteção para hospitais. Não sei exatamente qual será a capacidade deles. Estão fazendo isso no centro de manutenção deles, em São Carlos. Eu espero que façam muito, já que devem estar com um nível de ociosidade elevada lá. Então vamos usar isso aí para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, dos profissionais de saúde e de todo mundo que precisa. Na Veja, empresas de aviação executiva se adaptam e não vê crise. Já falamos isso uma infinidade de vezes aqui, né? Quem faz aí voos executivos com jatinhos, com aeronaves executivas em geral, está acolhendo o tráfego de pessoas endinheiradas que não encontram voos comerciais para fazer aí os seus voos do dia a dia. E eu tive a curiosidade de entrar exatamente aqui no site do Flapper, daquela empresa que menciona ali, e fiz uma cotação para eu fazer um voo até Brasília. Você quer vir comigo para eu não ir sozinho? Porque eu fiz essa cotação para 2 pessoas. Se a gente decolar do Helicenter Alphaville ou do Maxud Plaza, ali do lado da Paulista, no Plaza Iguatemi, ou no aeroporto de... o aeroporto é outra conversa. Se a gente decolar desses helipontos ali, junto ao centro da cidade, menos o Alphaville, né, que como o próprio nome diz é em Alphaville, se a gente desembolsar módicos R$160 mil, eles entregam a gente lá em Brasília depois de 4 horinhas de voo. Voo de helicóptero, é óbvio. Aqui não fala o modelo. Também não fiquei muito curioso para saber qual é o modelo de helicóptero. Mas, se você quiser uma opçãozinha mais em conta, você pode decolar aqui de Congonhas, ou de Guarulhos, ou do Campo de Marte, num jato executivo, que eu também não soube qual é, não entrei em maiores detalhes, e pagar uns módicos R$50 mil, e em 1 hora eles te entregam lá em Brasília. E aí, o que você acha? Vamos lá em Brasília? Hein? Ou melhor não, né? Melhor manter o isolamento social mesmo. O Panrotas, ainda ele, está nos dizendo que o senhor David Neeleman vende parte de suas ações na Azul devido à crise. Na verdade, eu li a notícia e ela está dizendo o seguinte: ele fez um pequeno empréstimo pessoal de $30 milhões, modesto o senhor, né?
e deu como garantia uns valores em ações aí as coisas estão indo meio mal aí, ele não conseguiu, né, honrar, não sei exatamente, eu não entrei em muitos detalhes aqui, não quero saber da vida pessoal do senhor, mas parece que o banco foi lá e pimba, executou um valor aí em ações como garantia pelo empréstimo. E como eu não gosto de falar muito da vida pessoal de ninguém, vamos passar para a próxima aqui, ainda no Panrotas. Latam suspende todas as operações internacionais até fim de abril. Então, acho que eles tinham aí ainda algumas rotas, se não me engano, muito poucas para os Estados Unidos. Não me lembro se alguma para a Europa. Então agora é nada até o fim do mês. E como a gente ainda tem que ver o que vai acontecer aqui no Brasil por causa da enfrentar o resfriadinho no peito aí, então a gente ainda tem que ver, mesmo quando os outros países abrirem fronteiras, eu estou curioso para ver se eles vão abrir para o Brasil, né? Porque eu estou preocupado que a gente vire um grande Equador aqui, um grande Guayaquil. Deus provera que eu esteja errado. Na Veja, falta de garantias impera socorro de até 7 bi do BNDES às aéreas. E aí a falta de garantias a que se refere a matéria diz o seguinte: em sua vasta maioria as empresas não são donas da frota, então os aviões não garantem empréstimo, não são donas das instalações aeroportuárias que pertencem ou à União ou estão em regime de concessão às empresas que foram otorgadas aí nas licitações de gerenciamento de aeródromos. Então as empresas não têm valores, não têm ativos físicos para bancar aí um valor que seria aí de, segundo a matéria, 7 bi, mas eu já ouvi falar que poderia chegar a 10. Aí com mais ou menos de 2 a 3 bi para cada uma das grandes empresas nacionais aí, né? A Gol, a TAM, a Latam, que não é tão nacional assim, e a Azul. E aí uma solução que parece aí que no desespero estão sugerindo é que se recorra ao Fundo Nacional da Aviação Civil. Mas aí é o seguinte, as empresas querem ter acesso a esse valor e não querem que a União se torne participante, se torne sócia, se torne coproprietária das empresas. Aí eu acho o seguinte, pessoal, se você vai deslocar um fundo público para socorrer uma empresa privada, e a empresa privada ainda por cima não quer ter o Estado como sócio, pessoal, vai lavar a roupa no riacho que vocês ganham mais. Não dá. Empresa privada. Eu ouvi essa frase essa semana e achei fantástica. A frase dizia o seguinte: socorra banco, banco não pode quebrar. Peraí. Se banco não pode quebrar, então ele não pode ser privado. Ele tem que ser público. Então aqui eu digo a mesma coisa. Se o Fundo Nacional, seja lá do que for, da aviação civil no caso, tem que ser posto para salvar empresas e o Estado não pode obter coparticipação nessas empresas, então desculpa pessoal, ou essas empresas deixam de existir, ou a gente muda o paradigma e o Estado passa a ser empresário, ok? O que não dá é essa pouca vergonha de querer dinheiro público e não compromete a propriedade de ninguém, de empresário nenhum. Não dá. Então vamos fazer o seguinte, então eu quero para mim também, quero dinheiro público para me sustentar e eu não preciso trabalhar, ok? Estamos combinados? Direitos iguais, certo? Bem, no Panrotas ainda, demanda do grupo Latam cai 37,9% em março. Ok, vamos lá, queria fazer um comentário a respeito disso. Eu disse aqui na última edição de aviação comercial, eu já expliquei para vocês que às terças e quintas eu falo de aviação de negócios. Aviação comercial, passageiros, carga, transporte aéreo em geral, táxi aéreo, tudo. E aos sábados eu falo de aviação militar, desportiva, tudo. Então na quinta-feira
A última vez que eu falei de aviação comercial, havia uma notícia que dizia que a Gol não tinha sido muito impactada, teve muito pouco impacto da crise da Covid-19, e eu fiz o comentário que isso se deve ao fato de que a parada dos voos se ocorreu em março, e com isso ela já tinha tido um mês de janeiro normal, bom, né? Um mês de fevereiro próspero, né? Como vocês viram aí agora, minutos atrás, houve um aumento de 4% com relação à demanda de 2019, então estava indo tudo bem, e no meio de março veio aquela paulada. Então, se a gente dividir os 3 meses em quinzenas, nós temos 6 quinzenas. A segunda quinzena, a Gol levou uma paulada, as outras 5 quinzenas foram normais. Então isso deu um impacto, não me lembro da porcentagem agora, mas foi um impacto pequeno, muito menor do que esse da Latam. A Latam está falando em 37,9% em março. Por quê? Então aqui fica a minha avaliação. A Latam tem uma participação de voos no exterior muito maior do que as outras empresas, especialmente do que a Gol. E a parada dos voos internacionais, as crises da Covid-19 na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, já estavam em vigor em janeiro, em fevereiro. Então, as empresas que voam muito nos mercados estrangeiros tiveram uma paulada maior agora nessa crise da Covid-19. Reciprocamente, eu acho que vai acontecer o oposto lá no final. Eu acho que a América Latina vai se recuperar depois, a Ásia parece que vai se recuperar antes, a Europa parece que vem depois, os Estados Unidos depois da Europa. Então, assim, daqui a pouco vai começar a ter voo para esses mercados. Então, a Latam provavelmente a curva, assim como a curva de queda dela começou antes, possivelmente a curva de recuperação começa antes também. Mas aqui eu faço a ressalva. Como o Brasil resolveu enfrentar o resfriadinho no peito, eu fico com receio, espero que isso não aconteça, de que países comecem a abrir suas fronteiras, mas digam assim, não, aqueles países que são uma grande ameaça, que tem uma enorme quantidade de pessoas que tiveram um enorme impacto da Covid-19, esses não podem vir ainda. Eu espero que eu esteja muito errado, tá? Não estou dizendo que isto vai acontecer. É apenas um alerta. Só estou dando um alerta para que ninguém se surpreenda se isso acontecer. Estamos correndo esse risco porque estamos sendo mal comportados, tá? Mas, como a gente acabou de ver aí, Nossa Senhora do Loreto, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Mediamax.com.br. Idoso é lançado de avião após acionar acidentalmente cadeira ejetora. Quando eu li isso, achei que seria uma tragédia, mas depois até que acabou sendo uma historinha que a gente foi só um grande susto, dá até para rir um pouquinho. Levaram aí na França, levaram um aposentado para dar uma voltinha num Rafale. Aí ele ficou apavorado dentro do avião, ficou com medo, é o que diz a matéria, tá? Eu acho um pouco estranho aí. E acabou metendo o dedo onde não devia e se ejetou. A ejeção, pessoal, de um avião de combate é uma coisa muito perigosa, tá? Você só deve fazer se realmente você está vendo que você vai morrer mesmo. É uma coisa muito perigosa, especialmente em altas velocidades. Mas tudo acabou bem, um senhorzinho aí de 64 anos não se machucou, tudo não passou de um grande susto, e eu diria que ele provavelmente teve que lavar as calças quando chegou ao solo. O correiodopovo.com.br está dizendo aqui para nós o seguinte: pelo coronavírus, a análise da caixa preta de avião derrubado pelo Irã vai ser postergada aí. Não sei se vocês devem se lembrar, na noite em que o Irã disparou aí uns mísseis de cruzeiro contra bases aéreas americanas no Iraque, em retaliação ao assassinato daquele general iraniano lá. Naquela noite houve aí um imbróglio lá no espaço aéreo de Teherã, em um avião comercial que muitos dizem que não deveria nem estar voando, eu concordo, não deveria mesmo,
foi abatido por um míssil antiaéreo aí, e não houve ainda, acho que foi em fevereiro isso, se não me engano, janeiro para fevereiro, não houve ainda aí a transcrição aí dos dados das chamadas caixas pretas. Parece que vamos ter que esperar um pouquinho para ver detalhes de como isso aconteceu. O que aconteceu já sabemos, né? O próprio governo iraniano já disse que abateu aí o avião comercial por engano. Então, os países envolvidos na investigação, no meu entender, seriam a Ucrânia, que é o país que detém a matrícula do avião, os Estados Unidos, que é o país que detém o certificado de tipo, e o Irã, que é o lugar onde aconteceu o acidente. E aqui está dizendo que o governo do Canadá pediu para a análise ser postergada. Eu me recordo vagamente do Canadá estar envolvido na investigação, não me lembro agora por quê. Se vocês lembrarem, dá um lembrete aí nos comentários, tá, pessoal? Para a gente não ficar com essa dúvida. Depois, se descobrir, na quinta-feira eu volto a falar sobre isso. No diarioonline.com.br, avião francês é recebido a tiros ao pousar na República do Congo, um A330 que vinha com repatriados aí da África do Sul, né? Acho que lá no Congo eles não gostam muito de belgas, de franceses, né? Talvez eles tenham alguns motivos históricos para não gostar. Parece que deram uns tirinhos aí no avião da Air France. Aí parece que as pessoas tiveram que ser acomodadas no hotel, esperar 24 horas até que um novo avião estivesse disponível. Desculpa, quem disse isso foi o diarioonline.com.br. Acho que é um... Não lembro de onde é esse portal agora. No CAVOC, jato A1, que é a designação da Força Aérea para o AMX, para o Embraer AMX, é recolocado em Praça do Avião, no Rio de Janeiro. Bacana, legal, boa iniciativa, preservar a memória, é muito bom. E fico feliz, né, porque havia um outro avião lá na Ilha do Governador, na mesma Ilha do Governador, o DC-3, que estava há décadas ali na antiga área industrial da Varig, e alguém achou por bem que aquilo ali não tinha mais valor nenhum, passaram a serra no DC-3 e causou uma indignação monstruosa aí de muitas pessoas, inclusive minha. Eu na época não tinha um canal ainda, senão eu ia fazer um vídeo só crucificando as aberrantes decisões que levaram àquela destruição daquele marco histórico da aviação, que era aquele magnífico DC-3. Ficava ali na antiga área industrial da Varig. Gol fecha acordo com Boeing e cancela pedidos de aviões problemáticos, diz a Veja. É a Veja que está dizendo que os aviões são problemáticos, tá? Não sou eu. Tiveram lá seus problemas mesmo. Basicamente a Gol está aí cancelando aí alguns pedidos da sua grande carteira de pedidos de MAX, de mais ou menos 130 para algo em torno de 95. Eles tinham uma carteira de pedidos de MAX 8 e MAX 10. Não sei exatamente a proporção, são alguns MAX 10, a maioria MAX 8. Evidentemente que é uma maneira da Gol reduzir aí o seu passivo, e que afeta a Boeing, que está num período terrível, né? A Boeing e a Gol são empresas muito próximas, né, pessoal? Tem um relacionamento muito bom, tipo Unicarne mesmo. Então é uma parceria aí bastante bem sucedida entre as duas empresas. Não é uma parceria formal, na verdade a Gol é cliente da Boeing. Mas assim, as empresas essas duas empresas, eu noto que elas têm um xodó muito grande uma pela outra, né? A Gol é o que é pela Boeing, e a Boeing é o que é na América Latina, muito em grande parte pela Gol. Então sempre a gente vai ver uma ajudando a outra, sempre. Não me surpreende esse tipo de coisa. E se tivesse que apostar, diria que a Boeing
ela foi muito, não sei os termos, tá, do acordo, que a própria matéria diz que são sigilosos e devem ser mesmo. Mas eu, se tivesse que fazer a minha aposta, eu diria que a Boeing foi bem flexível. A Boeing tem muito desejo de ver o sucesso da Gol. Isso é uma interpretação minha, tá, pessoal? NSC Total, esse portal é de Santa Catarina, empresa de Itajaí freta 2 aviões para trazer 8 milhões de máscaras da China. E aí na foto, a matéria não traz muitos detalhes, mas pela foto eu consegui ver que é um 787, quase certamente de passageiros, mas sendo usada para transporte de carga, que está sendo aí uma das modalidades em que os aviões de passageiros têm podido ser utilizados ultimamente. Noticias.uol.com.br, portal UOL. Quase 600 marinheiros de porta-aviões do ZEUA têm coronavírus. Isso é aquela novela que está se desenrolando aí já há muitos dias, na verdade. O porta-aviões Theodore Roosevelt está agora em Guam, desembarcou praticamente toda a tripulação. Inicialmente houve resistência por parte do Pentágono, não teve jeito, 600 doentes, ia ser uma mortandade a bordo ali, ia ser um inferno a bordo. E eu não sei exatamente qual pode ser a saída disso, mas independente desse navio estar nessa condição, eu fico pensando aqui, fazendo a seguinte análise. Esses navios, eles circulam o mundo todo. Circulam muito o Oriente, a Ásia, o Oriente. Então eu fico imaginando que muitos navios militares americanos devem estar com esse problema. Deve estar um problema gravíssimo. Eu arrisco dizer que a força militar americana deve estar correndo o risco de um colapso ou de um quase colapso. Pensa comigo, pessoal. Até que se descobrisse que existia essa quantidade de marinheiros doentes nesse navio, quantos voos esses aviões fizeram? Para quantas bases militares? Porque esses aviões decolam daí e pousam de volta no porta-aviões. Mas existem aviões de suprimentos que levam marinheiros à terra para tirar licença, para fazer logística, transportes de e para o porta-aviões, né? Esses aviões não são só caças, não são só bombardeiros, são aviões de logística, aviões de transporte. E quantos intercâmbios esses aviões fizeram com bases em terra? Quantos intercâmbios esses aviões fizeram com outros navios? Porque tem helicópteros também. Quantos intercâmbios esses helicópteros fizeram com outros navios? Porque um porta-aviões não anda sozinho. Junto com eles, não sei quantas fragatas, não sei quantos destroyers, não sei quantos não sei o quê, 2 submarinos, é uma flotilha. Então, e quantos porta-aviões, quantos navios americanos se sujeitaram a isso, a esse perigo? Qual é o tamanho real dessa crise? Será que é só esse navio? Então é uma coisa para a gente ficar muito antenado nas próximas semanas, meses, porque essa força, aliás, outras forças militares do mundo também, podem estar passando por uma gravíssima crise de operacionalidade por causa desse tal de coronavírus. Isso está acontecendo? Não sei. Mas vejo um risco. Se eu fosse qualquer coisa importante aí do governo americano, eu ficaria muito preocupado, eu tomaria já, se é que já não fizeram isso, já devem ter feito, uma emergência imensa, passaria todos os militares no teste de coronavírus, arrancava todo mundo que está doente ou suspeito, fazia isso debaixo de todo tipo de proteção aí para que não viesse à tona, não viesse a público, porque essas coisas são de segurança nacional. A gente quer saber, né? Estou do lado de cá, eu estou do lado de quem quer a informação. Mas estou imaginando, se eu estivesse do lado de lá, do lado de quem tem que defender o país, né? Eu protegeria essa informação de
todas as maneiras. E se a gente está ouvindo falar de um porta-aviões, é porque a coisa vazou de uma maneira que deve ter deixado a milicada lá do Pentágono com os cabelos em pé. Então vamos observar, porque essa crise promete, pessoal, promete. E vamos desmentir aí uma notícia falsa. Não sei se eu dei o crédito, dei sim, é do UOL. Vamos desmentir aqui uma notícia falsa aqui no Aos Fatos, portal Aos Fatos. É falso que a pandemia de Covid-19 só reduziu o tráfego aéreo no Brasil e continente africano. É lógico que é falso, né, pessoal? Mais uma vez a engenharia social aí de desestabilização de corações e mentes fazendo o seu trabalho de arregimentar multidões de desinformados, de desavisados, para formalizar multidões de pessoas, né, dispostas a ir atrás de correntes políticas baseadas na mentira e que têm objetivos que estão ficando bastante visíveis agora, né? Dá uma olhada, pessoal, vê se o que estão dizendo aí. Eu não vi, para mim não chega essas coisas, mas chega para muitos desavisados. O que estão dizendo aí para milhões e milhões de pessoas? Que só a América do Sul e a África é que pararam de voar seus aviões. E aí mostram para você uma imagem tipo essa aqui de baixo e falam, não tem avião voando no Brasil, não tem avião voando na África, porque a gente é tudo uns bobos, né? Mas na América do Norte, na Ásia, na Europa está normal. Lógico que isso é uma descontextualização criminosa, tá? Com objetivos políticos muito bem definidos. Não é só fazer você de bobo, é arregimentar você, se você acreditar nisso, para uma determinada vertente política que daqui a pouco vai ser utilizada. Não tenha dúvida que vai, tá? Nós vamos assistir isso aqui no Brasil, tá? Já falta pouco agora, é só o que eu estou enxergando. Dá uma olhada aqui, pessoal, vamos viajar para o passado. Olha aqui, em 12 de fevereiro. Olha, deixa eu ver se consigo aumentar a imagem. Deixa eu dar um F11 aqui. Dá uma olhada aqui no dia 12 de fevereiro. Porrada de avião voando em tudo que é lugar. Lógico, na América do Sul, que é menos desenvolvida, tem menos população e é menos desenvolvido. E na África, menos ainda. Tem menos aviões, já tinha menos aviões naquela época. No dia 12 de março, um mês depois, já tinha bem menos, já tinha menos, mas ainda não tão menos assim. 12 de abril, mais um mês. O mundo inteiro parou. Mas você ainda vê aqui uma densidade nessas regiões, porque aqui já tinha uma densidade impressionante. Então o remanescente de, sei lá, de 10%, 20% de operações aéreas que sobrou nessas regiões, ainda é operação aérea pra caramba, pessoal. Então o que eles falam para vocês? Eles descontextualizam essa informação e dizem, tem avião pra caramba voando aqui, só nós é que estamos dando uma de bobo. Só nós é que não voltamos a trabalhar. Pessoal, tá todo mundo em casa, em tudo que é lugar. Esses aviões aqui é tudo voo cargueiro. Só que o transporte, a logística de carga aérea aqui era muito mais intensa do que na nossa América Latina ou na África. Se a gente parou 80%, eles também pararam 80%. Então, por favor, não se deixe fazer de bobo, não seja massa de manobra, não caia no conto de vigário. Essas descontextualizações são muito mal intencionadas, tá? E eu espero que esse pessoal não consiga chegar aos seus intentos, porque os seus intentos eu já percebi muito bem quais são. Só não vou ficar dizendo isso aqui, porque aqui não é um canal de política, é um canal de aviação. Mas que existe maldade política e um objetivo político maléfico a ser conseguido com isso, não tem a menor dúvida. Ok? Então tá, vamos lá. Terminamos por hoje, chegamos ao fim do nosso giro de notícias. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui trabalhando.
para trazer para você um conteúdo que vai fazer de você uma pessoa muito mais afinada com a indústria da aviação e do transporte aéreo no mundo inteiro. Vamos valorizar você como profissional, como pessoa, e isso é ótimo para todos nós, para toda a nossa comunidade. Agora, para que você se beneficie disso, vai lá embaixo, se você não fez isso ainda, se inscreve no canal, clique no sininho, receba as notificações, dê like no vídeo e compartilhe com seus amigos e colegas, ok? Tenham todos uma semana iluminada, que Deus esteja com vocês. Quinta-feira a gente se vê. Até lá!